quero então falar do tema constelação em grupo. Por que, né, que eu resolvi falar sobre constelação em grupo? Semana passada eu falei sobre constelação individual, que era um tema sugerido, era uma pergunta que surgiu numa live. Falei, poxa, então vou falar mais sobre constelação individual, trazer mais explicação sobre esse tema. E falei, tá bom, né? Semana passada eu falei individual, deixa eu falar em grupo, mesmo porque teve o grupo ontem, então eu posso contar um pouquinho de como foi o grupo. Foi riquíssimo, foi linda a experiência e eu quero dividir com vocês não só como foi o grupo, mas também falar um pouco do que é, como funciona a constelação no processo em grupo, né? A gente, ao fazer uma constelação, a gente acessa muitas informações do sistema familiar da pessoa, a gente acessa as informações do campo. As informações já estão lá, né? Tá tudo no campo que a gente chama de como se fosse uma grande nuvem. E aí, para fazer constelação, é como se a gente ligasse, a gente acessasse essa nuvem de informações e a gente, então, né, consegue entender e olhar para as informações aqui, né, na superfície, durante um momento, que é o momento da constelação, e a gente modifica e parece que depois tudo sobe para a nuvem de novo, e aí a gente vai aos poucos recebendo, né, essas modificações dentro de nós. Esse processo todo é o processo da constelação familiar. Ele é difícil de entender como que algo assim pode impactar tanto na nossa vida, porque parece ser muito simples explicado dessa maneira. Tem lá um conjunto de informações, eu faço download, modifico aqui, faço um upload, né, e tudo resolvido, e aí depois eu vou sentindo os efeitos. É basicamente isso, mas assim, poxa, como que a minha vida vai ser impactada por algo que eu vou olhar, eu vou mexer, né? Isso tudo tem muito a ver com algo que o Jung estudou muito, que fala sobre o inconsciente coletivo, de nós sermos movidos pelo nosso inconsciente e a gente nem saber que a gente é movido pelo inconsciente, mas a gente é, né? De como se o nosso consciente fosse uma casquinha, né? E dentro é o inconsciente. Então, todo esse processo que acontece aqui no inconsciente, a gente tem pouco contato, pouco conhecimento, mas ele nos governa. E olha que interessante, como algo que eu não sei direito é o que me governa, move a minha vida, né? E Jung foi além e falou que não é só esse inconsciente que está aqui, que está dentro da casquinha, que me governa, mas também o inconsciente do coletivo, ou seja, não estou só preso ou não estou só confinado dentro dessa minha casquinha, mas eu interajo com os inconscientes das pessoas a quem eu estou ligado. E eu estou ligado a pessoas, diversas pessoas, sejam relacionamentos, relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, sejam relacionamentos familiares, ou seja, eu estou ligada com todas as pessoas com quem eu me relaciono, e os relacionamentos familiares são os mais fortes, os mais intensos. Por quê? Porque a energia de vida veio dali. É de onde a gente tem essa, né, essa compreensão mais profunda, esse relacionamento mais profundo com a família. Então, por isso que a gente chama de constelação familiar, a gente olha para principalmente quando a gente começa uma constelação, a gente acaba levando, né, a energia para olhar para a família, tá? Então, isso, assim, em linhas bem gerais, é o que a gente consegue tangibilizar, consegue explicar, consegue trazer aqui para o mais palpável, porque a gente consegue entender mais racionalmente. Por quê? Porque eu estou conversando com vocês no racional, né, falando, então, né, a fala, né, esse processo racional. Então, quando eu faço esse processo dessa forma, eu estou sempre presa no racional. Quando a gente faz a constelação, a gente percebe que o racional fica pequeno perto de toda a energia que se desprende numa constelação, perto de toda a informação que tem lá dentro da casca, né? Perto de toda a informação que está no inconsciente. O racional fica pequeno. Então, a gente pode fazer a constelação, uma sessão de constelação, usando bonecos para representar e a gente conseguir ver, né, de fora, quando a gente
olha de fora, então aí a gente percebe aquela dinâmica oculta que às vezes acontece, a gente consegue perceber como as pessoas estão ligadas entre si, nessa questão do inconsciente, como eu falei, no individual é com os bonecos, e em grupo são com as pessoas, com o grupo de pessoas que estão lá presentes. Foi muito interessante o grupo ontem, porque fazia tempo que eu não fazia constelação em grupo. E então foram pessoas novas, né? Porque quando eu estava fazendo grupos mais frequentemente, as pessoas acabavam indo e depois semana seguinte iam de novo, então as pessoas acabavam um pouco se conhecendo, não profundamente, mas conheciam ali do grupo. E ontem, então, como foi um primeiro grupo, depois de bastante tempo parada de fazer grupos, quase ninguém se conhecia, tinha alguns alunos que foram, alguns alunos do programa Constelação na Prática, mas que também a gente conhece só por ser aluno, porque a gente é online o programa, né? Então, no fundo, foi um grupo de pessoas que ninguém se conhecia, né? No máximo foi um com amigo e tal, mas no fundo eram muitas pessoas desconhecidas. Então, foi muito interessante, porque ficou muito claro essa questão da gente entrar no campo e sentir, receber essa informação, fazer esse download, como eu estava dizendo, da informação que já está no campo. A pessoa que vai ser constelada numa constelação em grupo, então, ela tem um tema, ela tem algo que para ela é difícil para ver, e ela traz esse algo, essa questão, para que a gente veja, né, e a gente possa, então, atuar, entender o que tem por trás, criar uma imagem, onde está parado, onde você está parado, onde a sua alma está parada, qual a situação que te traz ali. Então, esse é o processo, a pessoa vem, eu, né, acesso o campo morfogenético, a gente com uma conversa, com uma meditação, a gente vai acessando o campo. Quando a gente acessa o campo, a gente pode, então, olhar mais detidamente para o que acontece. Quando a gente acessa o campo, então, a gente olha como se a gente colocasse uma lupa ali no que está acontecendo naquele sistema, com aquela pessoa, naquela situação que ela veio trazer. Aquela situação, ela pode ter uma ligação direta, então, digamos, eu quero olhar para relacionamento, eu vou... pode ser que a minha constelação gire em torno do relacionamento, marido e mulher, né, e tudo. Às vezes, não, eu quero olhar para o meu relacionamento, para o meu casamento, mas aquela situação vai me levar para uma história com a minha avó. Né? Então, na verdade, o que a gente faz é quando a gente acessa o campo, a gente vê onde estamos parados, onde aquilo tem uma ligação. Acabei de fazer uma constelação agora de uma pessoa que ela veio, ela trouxe uma questão e a gente foi lá atrás, né, numa história de um irmão adotado, irmão adotivo, que ela tinha, enfim, sabe, não tinha nada a ver com o que ela trouxe aqui, mas a gente foi lá atrás, porque a constelação levou para lá, ou seja, a informação que estava presente no campo mostrou onde a gente está, onde ela estava parada, onde a alma dela está parada. Quando a gente faz isso no grupo de pessoas, a gente escolhe pessoas para representarem. O que é representar? É realmente entrar num papel. O meu papel é do constelado, ou seja, da pessoa que está aqui do meu lado, do lado da Juliana ali. Então, o meu papel é de constelado. Ou o meu papel é da mãe do constelado. O meu papel é do pai, ou o meu papel é do irmão, ou do filho. São papéis, a gente representa, entra no lugar das pessoas. Quando a gente entra no lugar das pessoas, enquanto representante, a gente acessa as informações do campo. A gente também participa do download. A gente acessa as informações do campo. E aí, a gente recebe essas informações e simplesmente fala. E não é nada paranormal, não é nada espírita, não é centro espírita de que recebe, nada a ver, nada a ver. É simplesmente você recebe no seu corpo uma informação. Quando eu olho para aquela pessoa, me dá raiva, não sei porquê, mas eu nem conheço aquela pessoa, nunca vi, mas eu olho para ela, me dá raiva. Ou, esse é um exemplo. Ou outro exemplo, tá me dando um aperto no peito de estar aqui, é melhor se eu ficar deitado no chão do que eu ficar aqui de pé, quero deitar. Ou, outra informação, me dá vontade de abraçar aquela pessoa ali, eu tenho uma simpatia por ela também, né?
Então, os representantes, eles recebem essa informação dessa forma, né? Ontem, no grupo, teve uma constelação de uma pessoa que falava, nossa, parece que eu estou desligado aqui desse campo, não tem nada a ver com ele. Sendo que, no fundo, ele estava muito ligado, mas o papel dele, ele não queria se ligar. Então, ele simplesmente falou assim, nossa, não, isso daqui para mim já está resolvido, tá bom, já posso sair, né? Mas não, então a gente tem que entender que a gente, enquanto representante, a gente está assim, enquanto representante, a gente está no papel de alguém. O papel do constelador, então, na constelação, já que eu estou fazendo, né, esse processo aqui para explicar a constelação em grupo, o papel do constelador, então, é fazer essa leitura intuitiva do campo, até difícil dizer essa palavra, né, essa expressão leitura intuitiva, porque é tão nítido, é tão óbvio que aquilo que está ali no campo é o que é, não é algo que na minha intuição me diz, não, é ali, eu vejo a raiva, eu vejo a dor, eu vejo aquilo. Eu, como constelador eu vejo. Então, aí eu, conhecendo a técnica, conhecendo as frases de cura, conhecendo as ordens do amor, né, que é tudo que eu sempre venho falando nos vídeos, nas lives, quais as ordens do amor, o que rege os sistemas familiares, o que rege uma constelação, ou seja, conhecendo a base onde eu quero equilibrar, eu tenho meu sistema tá aqui, eu tenho que equilibrar em 3 pilares, que são as ordens do amor, direito de pertencer, equilíbrio de troca e hierarquia. Conhecendo isso, então o constelador olha para o campo como ele é e fala, essa imagem aqui é a imagem do problema, entre aspas, da questão que a pessoa trouxe. Como que a gente faz para caminhar para uma imagem de solução? Como que a gente soluciona essa questão? Bom, então eu tenho que... Essa pessoa sente raiva daquela, da onde vem essa raiva? E aí, no grupo, eu posso perguntar. Se eu não sei, se eu, constelador, não sei, não consegui ler o campo ainda, não consegui perceber, posso perguntar. Quando você olha para tal pessoa, o que você sente? Ou, aqui no seu papel, você está mais conectado com quem das pessoas que estão aqui no campo? Né? Ou então, daqui de onde você está, quem que você enxerga, quem você não consegue ver? Então, tudo isso, a gente no grupo, o constelador vai recebendo de informações dos participantes, dos representantes, e aí, então, vai se criando uma imagem de, tá bom, qual é a solução? Qual é a imagem de solução? Ontem, uma das constelações também, o campo tinha parado como se fosse uma solução a filha ficar lá, não ir para a vida dela e ficar lá à disposição da mãe, a filha caçula, ficar lá junto com a mãe, curando a mãe, cuidando da mãe. E a filha caçula, que estava do meu lado, foi constelada, falou, ai, tô bem aqui. E a gente fala, tá bom, mas aí você não vai para a sua vida? A representante está dizendo, eu tô bem, tá tudo bem. Aí entra o papel do constelador e fala, o que falta para você ir para a sua vida? Qual é o próximo passo para você conseguir ir para a sua vida? E aí a gente, então, provoca um pouquinho, mexe o sistema para quê? Para que a gente chegue na imagem de solução, tá? Então, o processo da constelação em grupo, ele vai realmente acontecendo em etapas. A gente primeiro cria a imagem de solução, a imagem da questão, do problema, ou seja, a gente vai trabalhando até como se estivesse cavando mesmo para chegar ali, olha, cheguei aqui, aqui é o problema. Depois que eu vi onde está a questão, aí eu busco uma imagem de solução. Eu uso frases de cura, eu uso, às vezes, uma posição diferente. Às vezes eu peço, você consegue olhar para tal pessoa? Vê se você consegue falar alguma coisa. E às vezes a pessoa não consegue falar, eu falo, então, pelo menos olha. Então, quando você faz isso, você está buscando uma cura. Por que existe a imagem em questão e depois a imagem de solução, né? E essa imagem de solução, ela vai me modificar. Porque tudo isso, eu falei em algum momento aqui dessa live, tudo isso é energia. Então, não é simplesmente um problema racional que eu falo, pego aqui essa equação, resolvo essa conta e vai dar esse resultado. Não, na verdade, na hora que eu é quase que uma fórmula química, né? Eu pego esse elemento, misturo com aquele outro elemento, acontece uma reação ali dentro, desprende uma energia, e aí, a partir daí, né, eu busco, tem uma solução, tem uma terceira substância, né? Tem uma solução, ou seja, desprende uma energia, e essa energia, ela atua em nós, na nossa alma, no nosso ser, no nosso íntimo. Então, ao fazer
né, o processo da constelação, a gente está modificando o nosso ser, a nossa alma profundamente. O trabalho de constelação é um trabalho muito sério. É um trabalho que a gente não pode fazer levianamente, é um trabalho que a gente não pode fazer, vou fazer um movimento, ou aprendi um movimento, vou lá e faço. A gente precisa realmente sentar no lugar, né, de constelador. E olha que interessante, né? A gente precisa, antes de sentar no lugar de constelador, a gente precisa sentar no lugar de constelado, sim. A gente precisa olhar para as nossas questões, sim. A gente precisa buscar entender o que nos move, tanto para trabalhar com a constelação, quanto, né, o nosso sistema familiar. Porque o Bert até fala isso, né? Naquele livro da Ursula Frank, que ela fala de constelações individuais, tem um prefácio do Bert e ele fala: a questão, às vezes, ela para no limite do constelador. O constelador tem aquele problema no próprio sistema. Como ele não conseguiu resolver dentro dele, ele não consegue ajudar a outra pessoa. Então, o constelador precisa trabalhar em si, precisa também buscar algo dentro de si, para que aí ele esteja pronto e bem para, né, trabalhar com outras pessoas. Hoje à tarde eu fiz uma constelação de uma moça, foi muito linda a constelação, e ela falava exatamente isso: poxa, preciso me sentir que, né, é muito intenso o trabalho com a constelação, e ela trabalha com constelação, e ela quer, sabe, ela queria se apropriar mais ainda desse papel, né, de consteladora, e ela falava assim: mas é muito intenso, é muito sério esse trabalho, eu tenho medo de, né, de entrar nesse trabalho e modificar a vida das pessoas e não fazer o que precisa, né, da maneira que precisa, do jeito que precisa. Tem algumas respostas a partir daí, né? Na verdade, o Bert Hellinger sempre fala isso, que o constelado encontra o constelador certo para ele, então você, enquanto constelador, vai receber as pessoas certas para você. Só que, assim, como toda profissão, todo profissional que você vai trabalhar e que você vai buscar, né, uma ajuda, você tem que sentir uma empatia com ele, você tem que realmente sentir que essa pessoa vai conseguir olhar para a minha questão, né, do jeito que eu sinto que é importante. Então, é uma empatia, é realmente um sentir. Então, dessa forma, a gente acaba atendendo um pouco, às vezes, essa nossa ânsia, ou às vezes esse nosso medo de: será que eu estou fazendo esse papel como constelador, né, da maneira que tem que ser feito? E do outro lado, o constelado, procurando alguém com quem ele tem empatia, procurando alguém com quem ele sinta, fala: poxa, essa pessoa vai conseguir, né, trazer o que eu preciso ver aqui, e que tem uma boa formação, e que, né, eu sinto que tem propriedade no que fala, tem segurança no que fala, então eu vou lá e vou constelar com essa pessoa. Então, sempre procurem isso, sabe? Vocês sentirem o lugar certo de vocês, nessa troca, né? Essa troca é também bastante importante. Eu estava falando outro tema, mudei para esse, e agora eu nem me lembro mais o que eu estava falando antes. Mas, com relação à constelação em grupo, a gente, então, cria, como eu falei, né? A gente vai cavando, chega na imagem da questão, depois a gente vai e busca a imagem de solução. E nesse processo a gente descobre coisas lindas da família, a gente descobre que muitas vezes acontece simplesmente um amor sem ordem, e quando a gente consegue colocar ordem junto com o amor, aí tudo flui, né? E aí isso então traz impactos e traz modificações muito importantes na nossa alma, né? Na nossa vida, tá? Esse é o trabalho da constelação em grupo. Você pode participar, e eu recomendo, todo mundo que está vendo, né? Eu recomendo você procura na sua cidade, procura, né, em algum lugar para participar de constelação em grupo. Se você não quer entrar como representante, você pode só assistir, né? Os grupos que eu faço também sempre falo isso: quem não quer participar, ou quem está aqui pela primeira vez, nunca viu ainda, não se sente seguro, não quer, não tem problema nenhum. Você pode ir de primeira, você pode participar, pode tudo. Mas, né, às vezes a pessoa se sente um pouco insegura. Também eu dou sempre esse passo: não precisa entrar se você não quiser, você pode só assistir para conhecer mais. Então é interessante, se você está pensando em constelar, está pensando em se constelar, você talvez participar de um grupo antes, enfim, para conhecer. O grupo de ontem foi muito intenso,
Foi um presente muito grande para mim, de voltar a fazer grupos, depois, como eu comentei aqui com vocês, né, depois do evento ao vivo, eu senti esse chamado mais forte, já estava batendo a minha porta faz tempo, e, enfim, depois do evento eu falei, não, eu vou voltar mesmo a fazer grupo, vou me mover para isso. E então a gente fez o grupo ontem, nós fizemos algumas constelações, fizemos também movimentos com todos os participantes, né, trabalho em duplas, enfim, foi bem bonito. E o que é interessante é da gente perceber também a profundidade das constelações. Como que, e também quero falar um pouquinho sobre isso. A profundidade ou o sentido que você consegue dar para a constelação, ou quanto você consegue se modificar com uma constelação, é o quanto você está disposto de alma a fazê-lo. Às vezes a gente fala, eu quero muito fazer a constelação, eu quero muito resolver, mas na hora H, o constelador começa a te perguntar coisas que estavam fora do seu radar, que você fala, ah, não, mas eu nem tinha pensado nisso, aí você começa, aí você não se entrega para o processo e aí acaba impactando, sim, acaba impactando, e talvez você, né, fique um pouco mais fechado durante uma constelação. Então, o quanto você se entrega é o quanto isso vai penetrar profundamente a sua alma. A gente ontem fez as constelações e foi interessante, porque tinham duas pessoas que eram consteladoras, que foram ser consteladas. Você sentar na cadeira do constelado, como eu falei, é sempre bom, né? Mesmo a gente sendo constelador, é sempre bom a gente sentar na cadeira de constelado. Então, isso acho que ajudou também o trabalho a fluir, porque, né, elas, enquanto consteladoras, já sabem, já se trabalharam muito, né, já olharam muito para si. Então, quando a gente vai fazer uma constelação de um constelador, a gente vai olhar para questões, sabe, para outras camadas. Imagina uma cebola, primeira constelação a gente vai olhar a casca, depois a segunda a gente vai olhando mais para dentro, né? Então, quando a gente vai olhando camadas mais dentro, a gente vai vendo cada vez mais o essencial, cada vez mais onde a gente está preso, e é muito bonito todo esse processo, né? A gente poder entrar em contato, entrar em sintonia com essas modificações que acontecem. Então, como eu falei, foram duas consteladoras, e a gente viu questões que eram estranhas a elas, né? E que mesmo a gente se trabalhando muito, a gente não tem noção de que pode estar lá, né? Uma das pessoas, ela, como eu falei, ela já tinha olhado para um aborto que ela teve uma perda, ela perdeu, estava grávida, perdeu o bebê, e ela já tinha olhado para isso. Depois ela teve um outro filho, e ao longo da constelação, a gente percebeu que faltava alguém entrar naquele campo. E aí a gente colocou outra pessoa no campo. E a nossa surpresa foi que a gente descobriu é que aquela gravidez que ela perdeu era uma gravidez de gêmeos. Então, por mais que ela tinha feito todo um processo de dar lugar para aquele aborto, para aquele bebê que ela perdeu, ela não tinha dado lugar total para os dois. Né? E tudo isso gerou um sentimento muito forte no excluído. Então, mesmo que a gente não queira, a gente exclui pessoas da nossa família, sem que às vezes a gente tenha consciência disso. Então, foi tão bonito o movimento, a inclusão, da gente poder olhar para aquilo e tão profundo, né? A gente poder dar lugar a essa criança, a esse aborto e seguir, né? E a gente dá lugar e segue. Uma coisa também que a gente trabalhou muito, o exercício que eu fiz exercício em duplas, é da gente olhar para os excluídos, que a gente nem sabe que exclui, e como a gente se prende quando a gente quer excluir alguém, porque a gente fica como se fechado ali para não dar lugar a alguém. O próprio excluído, né, quando ele é reintegrado, digamos assim, quando ele é visto, ele traz um alívio para quem excluiu. Então, também é importante essa reflexão, né, de quando a gente exclui, porque a gente julga, porque a gente não quer ver, porque a gente não quer dar lugar, quem se prende àquilo somos nós mesmos, né? Então, a questão da luz e sombra, que a gente fala tanto, né? Deepak Chopra fala muito de luz e sombra, a Marianne Williamson também, ou seja, é a nossa luz que nos amedronta, não a nossa sombra. A gente fica nessa, né, nessa troca, nessa duplicidade.
Bom, e aí tivemos uma terceira constelação de uma outra pessoa que nunca tinha participado, né? E aí também, mas ela estava muito disposta a olhar para as questões, então realmente foi algo muito, muito profundo. É, e a gente encerrou o dia lá, né, com um olhar de muito amor para situações que, de novo, são excluídas da nossa família, situações que não são vistas, situações que às vezes se tornam segredos de família, e que quando tem um segredo, isso é importante também dizer, quando tem um segredo na família, pode ser um segredo que ninguém fale, que fica lá guardado a sete chaves, mas o campo inteiro, as pessoas do sistema sentem e ficam todas mal, presas, pesadas. Quando o segredo é trazido à tona, e quando a gente faz uma constelação, a gente não precisa revelar o segredo, a gente precisa dizer, olha, existe um segredo, e a gente vai dar lugar a isso. Quando isso é trazido à tona, o sistema todo fica bem, respira aliviado, e a gente pode ver isso ontem. Teve uma constelação em que existia um segredo na família, né? E quando isso foi visto, né, todo o sistema respirou aliviado e falou, ai, agora sim. Então, olha como às vezes a gente sente que o fato de não contar para ninguém, ninguém vai saber, vai ficar tudo bem, né? Interessante também. Estou lembrando de todas, não, mesmo, de muitas constelações que eu fiz essa semana, e teve uma pessoa que eu constelei ontem que falou assim, eu faço assim, quando eu não fico bem, ou quando eu não estou bem, eu choro no banheiro, e eu me fecho, escondo, e depois está tudo bem para minha família, ninguém fica sabendo. É exatamente isso, é o contrário, todo mundo fica sabendo. Todo mundo sente, todo mundo recebe esse peso, essa dor, tudo isso. As pessoas recebem. Só que é algo, de novo, é mais sutil, é a questão de estar dentro da casquinha, né? Na casquinha da superfície aqui, do consciente, a gente fala, ah, não, beleza, tá tudo bem. Só que lá no inconsciente estamos todos ligados e esse peso que é de um é de todos. Se a gente trabalha melhor as nossas questões, se a gente não esconde nada de ninguém, isso fica muito melhor para o sistema como um todo. Então, quando a gente vai constelar, eu acho que até tem um vídeo no canal, no YouTube, falando sobre isso. Quando a gente vai constelar, a gente acaba beneficiando todo o sistema. A gente acaba impactando outras pessoas. A gente não pode constelar pela outra pessoa. Ah, eu estou vindo aqui para constelar minha mãe, porque, né, não dá, minha mãe não dá. Não dá. A gente pode olhar para si, olhar o que temos dentro de nós, e aí a gente pode, então, impactar todo o sistema, e isso acontece de fato, ou seja, se algo como o que a gente fez ontem, né, aquele segredo, aquela questão foi trazida, isso impacta e dá uma leveza para todo o sistema, e todas as pessoas sentem de fato, todas as pessoas percebem de fato tudo isso, tá? Essa energia. Uma outra pergunta que me fizeram ontem era isso, poxa, essas constelações, o que nós fizemos aqui, vai impactar outras pessoas que estão, né, foram mencionadas, ou a gente falou? Sim, impacta, sim, todo mundo recebe. Essa modificação nossa também ajuda, né, e é uma modificação nos outros também. De novo, porque a gente está tudo, né, ligado pelo inconsciente coletivo, a gente está tudo ligado pelo campo, e aí, né, todo esse processo faz com que a gente modifique não só um, mas todos, tá? Então, uma pessoa perguntou, quando o constelador sabe a hora de parar uma constelação? Porque tem todo esse processo que eu falei, da imagem, depois a gente busca a imagem de solução, e daí? Quando que eu paro, né? Assim como eu sinto quando eu começo, assim como eu sinto por onde eu tenho que ir. Quando o constelador tem essa segurança de que ele está lendo esse campo de informações, ele não tem dúvida de que ali está o lugar certo para parar. Eu vou até anotar aqui para não esquecer, que tem uma frase no livro do Beth, eu não lembro exatamente como é a frase em si, eu vou depois escrever aqui, tá? Prometo que eu volto para escrever. Coloco no Stories, no Instagram, e aí vai para o Stories do Facebook também. Mas o Bert Hellinger fala isso, sim, que a pessoa, às vezes, ela
não está pronto ainda para dar o próximo passo, e o constelador quer fazer esse próximo passo. Se a gente está de fato conectado no campo, sentindo o campo, sabendo do campo, o que tem lá, eu não estou inventando nada, eu não estou interpretando, eu estou só realmente lendo o que tem ali na minha frente. Eu sei também que eu cheguei no limite, no final. A partir dali, né, a constelação acontece, a vida acontece e tudo volta, né, a fluir. Então não tem a dúvida se eu estou realmente conectado no campo e trazendo todas as informações, se eu estou sendo muito humilde mesmo, de saber que não sou eu que estou mandando em nada, eu não estou mexendo em nada, eu estou realmente sendo menor do que o campo. O campo leva tudo, e quando o campo faz esse movimento, né, eu estou simplesmente mostrando, trazendo, falando uma frase de cura, enfim, estou facilitando esse processo. Tá, espero ter ajudado a clarificar, assim, às vezes também quando a gente está assistindo uma constelação, sendo representante, sendo constelado ou sendo constelador, se eu estou assistindo a constelação de outra pessoa que outro constelador está conduzindo, eu posso ficar na dúvida, falar, eu faria diferente, eu pensei diferente, ela falou tal frase, mas essa frase eu não senti que era bem isso. Por que isso acontece? Porque eu estou aqui olhando de um ângulo a questão. Você está olhando a questão de outro ângulo, tanto quanto representado, como constelador, como constelado. Você está olhando a questão de outro ângulo, né? Então, é difícil mesmo você assistir uma constelação e falar, mas será que era para parar ali mesmo? A gente vai ter essa resposta quando a gente estiver realmente conduzindo a constelação. Nesse papel de facilitador, de menor do que o campo. Na hora que eu percebo onde o campo está, até onde o campo foi, é ali e acabou. Tá bom? Tem uma pessoa que me perguntou como agendar constelação em grupo. Eu estou em São Paulo. Gosto sempre de lembrar, os grupos vão acontecer aqui por enquanto. As constelações individuais eu faço online para todos os lugares, né? Não é só do Brasil, também de outros países. E aí uma outra pessoa também me perguntou, quando você volta para São José dos Campos, né? Eu fazia muitos grupos em São José dos Campos, parei um pouco de fazer, é só uma questão de organização de agenda, eu tenho que realmente entender como eu vou colocar tudo isso na agenda, né? Teve gente também me pedindo para ir para o Rio Grande do Sul, enfim, é uma questão de organização de agenda, a gente conseguindo, montando grupo, tudo, eu vou, adoro trabalhar com constelação e a constelação em grupo, né, um outro ponto importante para falar da constelação em grupo é que ela realmente impacta mais pessoas de uma vez só. Né? Até uma pessoa me perguntou qual a diferença da individual para o grupo, né? Que é a pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo pensa, qual a diferença dos dois? Em termos de resultado, é a mesma coisa. Não tem diferença na eficácia, no resultado. Em termos de metodologia, a diferença é que o individual depende só da leitura do constelador e do constelado, que está ali vendo os bonecos sozinho com ele, e o grupo, né, os representantes trazem as informações, eles falam, poxa, eu quero falar tal coisa, ou eu sinto tal coisa, eu sinto a tal da raiva, eu sinto amor, enfim, eles falam. Então, né, a gente tem mais informações das pessoas ali, né, presentes no campo, mas o que, assim, que de fato é lindo de pensarmos no grupo é que ele impacta mais pessoas, de verdade, né, quem está assistindo, quem está representando, quem está sendo constelado, a gente entra em papéis que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a nossa história, e a gente também evolui a nossa caminhada, mesmo olhando para a constelação de outras pessoas. Então, por isso que eu sempre falo, participa de constelação, vai em grupos, né, onde você estiver, na sua cidade, enfim, participa, porque você é constelado por tabela, sabe? Então, um grande ponto positivo para a constelação em grupo é isso, é a expansão maior da constelação, com mais pessoas, mais gente sendo impactada. Tem a questão, e aí por um outro peso para o individual é a confidencialidade, poxa, que bom, eu falo aqui sozinha com você, não tenho que falar para todo mundo a minha questão. Tem prós e contras dos dois lados, a gente sempre tem que sentir, como eu sempre falo, sente o que é melhor para você.
Sente que é melhor para você o constelador, o método, o lugar, tudo, né? Tudo. Você realmente tem que sentir o que é melhor para você, como você consegue trabalhar com isso, tá bom? Preciso saber onde estou parada. Constelação familiar é uma coisa fantástica. Ai, é lindo, não é? Toda constelação que eu faço, eu encerro falando, gente, obrigada, porque é um presente para mim, cada constelação. Cada movimento que a gente faz em direção, né, ao crescimento também é um movimento nosso, né? A gente, enquanto constelador, a gente olha muito para as nossas questões em todas as constelações que a gente atende. Tem uma diferença disso que eu estou falando para um cuidado de você não dar os passos que o constelado vai dar e você mesmo dá. Ontem até uma pessoa falou isso, né? Poxa, eu me envolvo tanto e aí às vezes eu sinto que às vezes eu estou dando o passo do constelado. E aí a gente também tem que saber, enquanto constelador, a hora de parar e falar, agora acabou, não dá para você dar mais nenhum passo, pelo que eu estou vendo aqui do sistema. E aí o constelado volta para casa com aquilo, poxa, eu estou parado aqui, eu preciso resolver este tema, essa questão aqui, porque é aqui que eu estou, né? Então a gente também, enquanto constelador, tem que saber mostrar isso para que a gente não olhe de novo para os meus problemas e queira resolver os problemas, né, meus na constelação do outro. A gente tem que se trabalhar muito para que a gente consiga fazer isso depois. Ju, boa noite. Qual a relação que pode ter entre vazamento em casa e aborto? Isso existe? Poxa, aí tem acho que a continuação aqui. É verdade que quando a gente mora numa casa e que do nada tudo perfeito começa a aparecer vazamentos. Eu, sinceramente, a Cris que perguntou, eu sinceramente não conheço, Cris, essa relação direta. Não vi nenhum livro do Bert falando sobre isso. Se eu encontrar, eu comento aqui, tá bom? A Kátia escreveu, falando assim, tudo fica mais fácil, grata, Juliana. Não me lembro qual o comentário dela. Uma pessoa dizendo que é a primeira vez que participa. Que legal, gente. Muito bem-vindos. Aí essa mesma pessoa perguntou o que é constelação. A Cris, eu vou responder aquela da constelação. A Cris que tinha falado do aborto, ela falou, curioso você falar sobre aborto, que eu entrei aqui falando sobre isso, tá vendo? É muito interessante que a gente está muito conectado, né? Hoje eu fiz uma constelação de uma pessoa. E antes dela me falar qualquer coisa, eu comecei a explicar um pouco de como era. Às vezes eu explico mais, às vezes menos. Se a pessoa fala que não conhece, né? Então, às vezes eu explico mais, menos. Só que eu comecei a explicar de um jeito que não é um jeito usual de explicar. E aí, quando ela falou assim, nossa, que interessante você falar isso, porque ontem mesmo eu estava pensando... E assim, o que ela estava pensando era... Eu estava dando a resposta para a dúvida dela, sendo que ela não tinha feito a pergunta, né? Então, eu falei isso para ela, falei, isso é o campo morfogenético, isso é eu entrando no seu campo já, entendendo o que precisa ser visto e te ajudando nesse processo de ver, né? Então, é se você se abrir porque a gente vai ver. E a curiosidade, eu vou até falar o que era, né? Eu não costumo começar a constelação falando isso, mas o que eu estava falando para ela. Às vezes a gente tem um tema... Só que esse tema, isso eu já falei, essa metáfora eu já usei outras vezes, mas eu não usei dessa forma, né? Não expliquei assim. Às vezes a gente tem um tema que é uma bordinha, né, de um lago. Imagina, a gente tem o lago, então tem as bordinhas aqui do lago. O tema que a gente veio constelar, ele está aqui. Só que ele pode estar ligado a algo muito mais profundo, ele pode estar ligado a outro tema, ele pode estar, sabe, ele tem uma ligação diferente do que a ligação racional. Então, quando a gente joga a pedrinha no meio do lago, a gente mexe em tudo. A gente começar a falar do tema que está aqui na bordinha, pode ser que a gente fique na bordinha, pode ser que a gente vá para o tema da outra borda, que não era o que você veio aqui constelar, eu falei isso para ela, mas que ela está, de certa maneira, impactando essa bordinha aqui, né? Então, é interessante também a gente pensar nisso, né? A gente, quando vai fazer uma pergunta, ou tem um tema a olhar para a constelação, tem um tema a ser constelado, a gente tem que se abrir para o que vier, né? A gente não pode falar, não, eu quero olhar para a saúde, e aí eu fui ver lá uma relação
do dinheiro do meu avô que foi roubado, sabe? Você fala, mas não tem nada a ver, vou jogar fora. Não, na verdade tem a ver, por alguma razão tem a ver. Está no mesmo sistema familiar, está ligado naquele campo, está ligado no inconsciente coletivo, tá bom? Respondendo a pergunta que a pessoa fez, o que é constelação familiar, falou que veio aqui primeira vez, primeira live que ela está participando. Tem vários vídeos no YouTube, convido você a assistir. Tem muitos vídeos mesmo, tem, sei lá, mais de 100, 200 vídeos, não sei. Então, eu sempre falo que eu tento explicar o que é a constelação, a gente só sabe o que é mesmo quando a gente passa por uma constelação, a gente entende o que é toda essa energia de modificação e de cura. Mas vale a pena assistir os vídeos para ir se inteirando e participando um pouco mais e sabendo um pouco mais do que se trata, né, do que a gente fala aqui. Aí uma pessoa colocou lá, Marlene escreveu ontem, foi ótimo, que bom que você estava lá, né? Que bom que todos que estavam lá, eu já vi também outra pessoa falando, ontem foi lindo, que bom que vocês participaram, né? O grupo ele é muito rico quando a gente tem representantes mesmo para, sabe, para conduzir, para fazer, e representantes que estão lá também dispostos a olhar para si, a olhar para os outros, não no papel de ajuda, nunca, nunca, nunca no papel de ajudar, eu vou entrar aqui para eu ajudar. Não é assim, nem o constelador, nem o representante. A gente está ali a serviço de algo maior, algo que precisa ser visto, algo que precisa ser colocado em ordem. Ontem, essa última constelação que eu falei que tinha a questão do segredo, foi tão impactante e foi uma cura tão forte para aquele sistema familiar. A frase que surgiu, né, e que foi dita por alguns representantes é: agora eu posso dormir em paz. Olha que lindo, que cura para o sistema. O sistema está preso gerações e gerações sem essa paz. E quando a gente faz a constelação, o que a gente ouve é isso: agora eu posso dormir. Realmente foi muito forte, foi maravilhoso, e eu tenho certeza que foi assim por conta da participação, né, das pessoas que estavam lá e que trouxeram toda essa energia boa e trouxeram toda essa energia de cura para aquilo que a gente viu, né, pudesse ser visto, pudesse ser trazido dessa forma, tá bom? Aí a Ana Maria colocou, verdade, acho que ela, pelo comentário, ela está comentando quando eu falei que a gente entra num papel que tem a ver com a gente, né? Ela falou, eu fui representante oculto de uma constelação e o tema era obesidade, e meu filho é obeso. E eu fui nessa constelação oculta, ela foi a comida. Então, tá vendo? A gente quando a gente entra numa constelação, a gente olha muito para questões nossas, né? Olá, é Fábio ou Flávio, desculpa, não me lembro. Ontem, no Movimento dos Excluídos, me trouxe muito a relação entre meu irmão e minha mãe. Foi muito importante para mim. Que bom, né? E você entrou, né, como representante, entrou mesmo de alma nos papéis que você entrou, né? Então, isso foi... É muita cura mesmo, gente, é muita cura. Por isso que eu convido todo mundo a participar, sabe, de constelação, porque a gente traz isso para dentro de nós, né, de uma maneira muito forte. Tem duas pessoas aqui perguntando sobre autoconstelação. A autoconstelação, sim, é possível, sim, a gente pode se autoconstelar, sim, a gente pode olhar para questões nossas e buscar a nossa cura. O programa Constelação na Prática, que é o curso que eu ofereço, né, que eu trago aqui para vocês, que vai ter a próxima turma em agosto, ele é muito baseado nessa autoconstelação. A gente faz movimentos, tanto com bonecos, quanto com âncoras de solo, com cadeiras, se for o caso. A gente desenha o genograma ou árvore genealógica da nossa família. A gente traz muita informação para nós mesmos e a gente busca a nossa cura ao fazer isso sozinhos. Uma constelação como essas que eu estou descrevendo, completa, no sentido de cirurgia, porque essa constelação é como se fosse uma cirurgia, é muito mais difícil fazer sozinho. Dá para também, tem uma aluna minha que uma vez ela me mandou um áudio que eu chorei tanto de ouvir o áudio dela, foi tão lindo, porque ela foi me descrevendo o que ela fez. Eu cheguei em casa, peguei a almofada, pus no sofá, depois eu senti aquela almofada caindo, eu não sabia o que era. Aí eu senti que eu devia colocar ela assim, ou seja, ela foi me descrevendo tudo que ela fez, eu entrei
Só de ouvir a mensagem dela, entrei no campo, senti, e ela fez uma constelação profunda nela mesma. Foi maravilhoso. Mas assim, para a gente ter esse estado de consciência, requer muita meditação, muito estar no seu centro, muito não seguir os impulsos que surgem na superfície, porque a gente vive na superfície. Então, se eu vou lá e coloco um boneco de frente ao outro, e falo, eu vou olhar para um relacionamento, para um ex-relacionamento meu. Aí, quando você coloca um boneco na frente do outro, você lembra da raiva que você sentiu quando terminou aquele relacionamento, por exemplo. É muito difícil você olhar e falar, eu vou sair daqui, vou olhar de fora e não vou sentir mais raiva. Não sei, tem gente que consegue, tem gente que não. Cada um sabe, né, o seu poder entre aspas, né, o seu senso de voltar para o seu centro e não entrar nessa questão da superfície, do julgamento de onde a gente está. A gente tem que olhar de fora. Então, sim, é possível, sim, o curso é para isso, ajuda a isso. Tem umas meditações guiadas também, que eu, conduzo exercícios para você sentir, para você perceber o seu papel, onde você está, você se reconectar com a sua mãe, com o seu pai, você colocar a raiva para fora quando precisa. Tem muitas meditações desse sentido e tem também muitos exercícios para você fazer isso em você mesmo, tá? Valéria, nunca tinha ouvido, a Valéria perguntando, né? Nunca tinha ouvido falar em constelação. Eu fui convidada a participar de uma constelação em grupo nesse domingo. Fui de coração aberto e percebi que isso vai me ajudar muito, sair de lá transformada. É isso, né? Quando a gente vai realmente de coração aberto, a gente se transforma na constelação. Então, dia 26 de junho tem outro grupo, quem quiser, só lembrando, quem quiser se inscrever, pode se inscrever, pode mandar mensagem aqui, eu direciono lá para o WhatsApp, pode mandar uma mensagem direto para o WhatsApp, é 12982871000, falar com a Fê, para, né, reservar lugar, porque ontem lotou, ontem realmente não tem mais espaço. Ju, perguntei sobre o aborto, aqui na Seishonoye é falado que casa que tem vazamento, a relação é com o aborto. Então, uma amiga disse que eu deveria fazer uma constelação com essa questão. Eu vou até pesquisar sobre isso, viu, Cris? Eu realmente não conheço, mas se é algo que te toca, você deve olhar para isso sim. Porque se te prende... Lembra que eu falei, na constelação, a gente traz a imagem, a questão, que é onde a nossa alma está presa. A nossa vida vai acontecendo, a gente vai vivendo, a gente vai, né, trabalhando, tem conta para pagar, tem que comer, então a nossa vida vai indo. Mas a nossa alma, às vezes, está presa em algum lugar. Nossa alma pode estar no mundo dos mortos, já falei sobre isso aqui em outra live. A nossa alma pode estar indisponível para um relacionamento, pode estar olhando para o relacionamento dos pais. A nossa alma pode estar em outro lugar. Como que a gente sabe se a gente está parado num lugar ou não? É quando alguém fala alguma coisa e aquilo te toca profundamente. Você fala, nossa, como pode algo assim? Como pode isso acontecer? Como pode? Né? E como eu te falei, se essa amiga te falou e é algo que te tocou tanto, pode ser que seja algo importante sim que você precisa ver. Mas isso é você que tem essa resposta, né? Se vale a pena você constelar ou não, ou vale a pena você estudar um pouquinho mais, assistir vídeos. Às vezes isso também já te traz, né, a cura. Também falando da autoconstelação, assistir vídeos, sabe? Trazer mais questões para dentro, a gente vai se curando, porque realmente a gente vai se modificando ao ouvir um vídeo, ao receber uma informação nova. É como se caísse uma ficha e você falar, eu não sou mais a pessoa que eu era agora há pouco, porque eu já recebi essa informação diferente, então minha alma já sabe isso, agora eu posso dar um próximo passo, tá? Então, a decisão de fazer constelação é realmente muito pessoal. Vocês veem que eu nunca fico aqui falando, faça uma constelação, eu nunca vou falar isso. Cada um sente na sua alma o momento de fazer. Se é para fazer, às vezes não é para fazer, tá bom? Aí a Valéria aqui do Facebook está perguntando, a Valéria lá, a Valéria aqui do Facebook está perguntando qual a visão da constelação sobre a esquizofrenia. Bert Hellinger fala que quando tem esquizofrenia, quando tem esquizofrênico, é porque está relacionado à morte, assassinato, não só morte, assassinato no sistema familiar. Então é algo muito grave que aconteceu em outra geração e que não foi visto, não foi dado um lugar, não foi colocado em ordem de alguma forma. Então a esquizofrenia sempre vai levar para um assassinato.
Ah, então quer dizer que eu vou constelar uma pessoa que tem esquizofrenia, já vou direto olhar para o assassinato? Não, você vai ver o que o campo traz de informação. Sempre, sempre você vai ver o que o campo traz de informação. Uma vez eu fui constelar uma moça que não tinha nada com esquizofrenia, não me falou nada de esquizofrenia. E isso era uma constelação com bonecos. E durante a constelação eu percebia que tinha um boneco que parecia que estava tremendo as mãos, né? Isso também é um sinal de tremer, de assassinato. E eu perguntei se tinha acontecido algum assassinato na família. Ela falou que sim. E eu perguntei se tinha algum esquizofrênico na família. Ela falou que não. Enfim, faz bastante tempo isso, eu não me lembro exatamente. A gente olhou para aquilo, colocou em ordem, o que era possível ser colocado em ordem, também é bem importante falar isso. Uns dias depois ela voltou, entrou em contato e falou assim, olha, eu descobri que tem um tio meu ou um primo meu que é esquizofrênico, eu nem sabia. Então, existe essa relação, tá? Mas a gente, de novo, não vai entrar na constelação porque vou procurar. Às vezes, a questão que a pessoa está trazendo não tem nada a ver com aquilo, a gente vai olhar para outra questão, né? E a gente tem que dar lugar ao que o campo nos mostra. O papel do constelador é sempre esse, é ser menor do que o campo, sabe? Ser pequeno perto do campo. Então, por conta disso, a gente, né, deixa o campo guiar os passos daquela constelação, tá bom? Dunia Castro. Sobre a esquizofrenia, não seria a relação de morte quando assassino e vítima são da mesma família, ou estão na mesma família? Não, não necessariamente, tá? É assassinato, mas não necessariamente na mesma família. Então, a gente tem que entender de novo o que o campo traz, qual a informação que tem lá e tudo, né? A gente percebe muito isso, assim, como que a gente aprende, né, os temas ou as situações. Lendo os livros do Bert, ele traz exemplos de constelação. Então, é muito rico de ler os livros dele, porque ele fala de situações reais, de pessoas que estão ali trazendo as questões delas, né? E aí a gente, então, aprende vendo situações de constelações reais. Agora, não dá para dizer que ele cobriu tudo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Então, a gente tem que entrar no campo de novo, com humildade, sem saber o que eu vou ver ali. Eu não sei o que né, o que reserva aquela constelação para a gente. Então, a gente faz esse movimento de ver o que tem no campo, ver o que tem por trás, tá bom? Qual primeiro eu indico para ler? Gente, tem um livro que chama As Ordens do Amor. É lindo. É um dos primeiros livros para ler, do Bert Hellinger. Então, As Ordens do Amor é o livro do Bert Hellinger, é azulzinho. Pode começar por aí, pode começar por outros também, né? São sempre muito ricos, tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. E a gente se vê. Beijão. Tchau, tchau.